Olá, a todos e todas. Bem, aqui quem fala é o professor Felipe e eu resolvi então gravar essa videoaula para vocês para tentar auxiliar aí no estudo de vocês com relação ao estudo de determinantes. Tudo bem? Espero poder contribuir, tá, para o aprendizado de vocês. Eu já enviei o material, mas enfim, eu achei que seria interessante também fazer uma videoaula mostrando como se resolve alguns exemplos da lista, beleza? Então vocês fiquem bem atentos, tá? Qualquer coisa, pausa o vídeo aí, volta, reveja de novo. Vou tentar explicar bem devagarzinho para ser bem sucinto na explicação e minucioso, para que vocês possam entender bem. Tudo bem? Então, primeira coisa, então, vamos começar então com o exercício da nossa lista, né? O exercício número 1. Bem, o exercício número 1, ele traz para a gente calcular determinantes de matrizes de ordem 2. Lembre-se que lá, para a gente calcular o determinante de matriz de ordem 2, nós temos que fazer um processo bastante simples. Qual que é esse processo? Bem, primeiro nós calculamos o produto dos elementos da diagonal principal, não é isso? Ou seja, quanto que dá esse resultado aqui, esse produto? O produto é o que mesmo? Multiplicar. Quanto que é menos 3 vezes 2? Menos 3 vezes 2 é menos 6. Só alterar aqui uma coisinha. É menos 6. Bem, e fazemos o produto dos elementos da diagonal o quê? Secundária. Ou seja, menos 8 vezes 1 dá quanto? Menos 8. Aí nós vimos que, para a gente calcular então o determinante, nós fazemos o quê? Pegamos o valor obtido na diagonal principal e subtraímos do valor obtido na diagonal secundária. Beleza? Então, menos 6 menos menos 8 me dá quanto? Vamos ter o seguinte, ó, menos 6, menos com menos é mais, eu faço o jogo de sinal aqui, então fica mais 8. Menos 6 mais 8, eu obtenho que esse resultado é mais 2. Então, eu cheguei então que o determinante dessa primeira matriz nossa aqui vale quanto? Mais 2. E agora vamos trabalhar então com o exercício número 3. Tudo bem? O exercício número 3 diz, ó, dadas as matrizes A, B e C, para a gente calcular na letra F, o determinante de quê? Determinante de B menos C. Ou seja, ele está pedindo para calcular então o determinante da matriz B menos C. Então qual que é a ideia aqui? Nós temos que pensar no seguinte, como ele quer o determinante da matriz B menos C, eu tenho que fazer o quê? Primeiramente, calcular a subtração entre matrizes, entre a matriz B e a matriz C, e posteriormente calcular quem? O determinante dessa matriz resultante aqui. Então, nosso primeiro passo aqui, então, né, é fazer quem? É determinar quem é B menos C. Repare que minha matriz B, vou colocar ela aqui em verde, é menos 1, 2, 3 e menos 5. E a minha matriz C, ela será, vou colocar ela, deixa eu ver aqui, não, deixa eu colocar ela aqui em amarelo. Ela é 2, menos 2, 3 e 0. Então, eu tenho que fazer essa subtração primeiro para encontrar quem é a matriz aqui B menos C. Quem é minha matriz B menos C? Então, minha matriz B menos C, então, eu vou fazer então, a subtração desses elementos. Como que eu faço? Eu calculo a subtração posição por posição. Então, vai ficar ó, menos 1 menos 2, eu obtenho que é menos 3. 2 menos menos 2. Menos com menos aqui me dá
mais 2. 2 com mais 2 me dá 4. Bem, vou para o elemento de linha 2, coluna 1. 3 menos 3 é 0, costuma dar 0, né? E aqui, menos 5 menos 0 dá quanto? Menos 5. Então, essa matriz minha aqui é quem? É a matriz B menos C. Bem, feito isso, olha só, o que a gente tem que calcular agora? Nós temos que fazer o determinante de quem? Da matriz B menos quem? Matriz C. Esse determinante, como é que a gente calcula o determinante? Eu vou pegar a minha matriz 2 por 2, B menos C. Tudo bem? Como que a gente calcula o determinante? Primeiramente, fazemos o produto dos elementos da diagonal principal, ou seja, multiplicamos os elementos da diagonal principal. Menos 3 com menos 5 é quanto? É mais 15, não é isso? Menos com menos me dá mais, 3 vezes 5, 15. E aqui na diagonal secundária nós vamos ter 4 vezes 0. 4 vezes 0, eu obtenho o que é quanto? 0. Portanto, o meu determinante aqui, ele será eu fazer 15 menos 0. Ué, mas 15 menos 0 dá 15, obviamente. Certinho? Então, esse aqui é o valor de quem? Do meu determinante da matriz B menos... Voltando então, meninos, nós fizemos então já algumas questões, né? E, bem, vamos continuar aqui então. Na questão 4, ele pede para resolver algumas equações envolvendo determinante. Observe que aqui, quando nós temos essa barrinha aqui, indica quem? O determinante, beleza? Então, ele quer o determinante dessa matriz aqui seja igual a quem? A 2. Então, vamos então fazer esse cálculo. Bem, mas para eu saber qual número aqui é igual a 2, eu tenho que calcular quem? O determinante dessa matriz. Beleza? E como que eu calculo o determinante matriz 2 por 2? Então, vamos, primeira coisa, então, aqui, ó. Vou até reescrever essa matriz aqui embaixo, só ela. Resolver o determinante dela. E depois eu igualo a quanto? A 2. Por que ele não está falando isso? O determinante dessa matriz tem que ser igual a qual número? A 2. Então, vou pegar aqui, ó, fazer. Como que eu calculo, então, o determinante dessa matriz 2 por 2? Multiplico os elementos da diagonal principal e multiplico os elementos da diagonal secundária. Vamos lá, então. Aqui eu tenho que fazer, então, essa conta, ó. Então, vamos devagarzinho para a gente fazer direitinho, ó. Então, aqui eu vou ter, então, ó, que vai ser x... Vou colocar em vermelho, x menos 2, vezes quem? Vezes 5, vou deixar assim. Menos, não era isso? A gente não pega, não faz o produto dos elementos da diagonal principal e subtrai dos produtos dos elementos da diagonal secundária? É sempre assim. Então, calculei, então. O produto dos elementos da diagonal principal deu isso. X menos 2 vezes 5, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Quanto que é 6 vezes 3? Bem, esse aqui a gente já tem um resultado direto. 6 vezes 3 é 18. Então, nós vamos obter como resposta o que aqui? Vamos ver? Eu sei que este determinante aqui tem que ser igual a qual valor? Olha só, ele não falou que tem que ser igual a 2? Mas isso aqui não é o determinante da matriz? Se isso aqui é o determinante da matriz e o determinante tem que ser igual a 2, então eu posso igualar isso aqui a qual valor? A 2. Bem, agora virou uma continha só, uma equação. Aqui o que eu aplico? Eu faço a propriedade distributiva, ou seja, fica 5 vezes x, dá quanto? 5x. E aqui, 5 vezes menos 2 me dá menos 10. Menos 10... menos, vou deixar com as mesmas cores, 18 igual a 2.
Agora eu vou resolver então essas continhas, olha só. Primeiramente, eu vou resolver isso aqui, ó. Beleza? Menos 10 com menos 18 é menos 28. Então vai ficar 5x menos 28 igual a quanto? Igual a 2. Então, vou ter aqui, esse menos 28 passa para lá o quê? Positivo, isso mesmo, eu inverto o sinal. Como era negativo, passa para lá positivo. Então vai ficar 28 positivo mais 2. 28 mais 2, eu obtenho o que é 30. Esse 5.000 aqui está multiplicando o x. Lembre-se disso, quando eu tenho um número junto com uma letra, esse número sempre multiplica essa letra. Então, para eu mudar esse 5 de lugar, eu tenho que passar ele o quê? Dividindo 30. E 30 dividido por 5, eu chego que meu x vale 6. Tudo bem? Então, esse valorzinho aqui que nós encontramos é o resultado da nossa equaçãozinha. Lembrando, nossa ideia foi o quê? Calculamos o determinante dessa matriz, tudo bem? E esse determinante, ele me falou que tem que ser igual a quanto? 2. Então, eu fiz isso, ó. Calculei o determinante aqui, multipliquei a diagonal principal, aqui multiplicação. Multipliquei a diagonal secundária, tá aqui a multiplicação. E fiz o quê? Peguei esse produto menos o produto da diagonal secundária. Obtive isso aqui. E isso tem que ser igual a 2. A partir daqui eu fiz as continhas. Primeiramente distributiva, depois juntei os termos aqui, né, independentes. Depois mudei de lado de membro da equação, né? Depois passei dividindo. Beleza? Então, x igual a 6 é a nossa resposta aí da letra A. Pessoal, para a gente terminar, então, vou fazer então mais um exemplo então da 5. Resolver então a questão número 5 aí da nossa lista. 5 letra A. Que já envolve determinante de matriz de ordem 3. Lembrando que determinante de matriz de ordem 3, existe aquele método que eu passei para vocês, que é a regra de Sarri. Ou alguns falam Sarros, né? Mas enfim, essa regra diz o quê? Ela diz o seguinte: para eu resolver o determinante de uma matriz 3 por 3, eu tenho que fazer um método aqui para encontrar ele. Qual que é este método? No que ele consiste? Primeiramente, repetimos a primeira linha, ou a primeira coluna e a segunda coluna da matriz, no final dela. Então, olha só, minha primeira coluna é quem? 3, 5 e 2. Então, eu venho aqui e repito ela. Venho aqui, ó, 3, 5 e 2. E aí eu venho também e repito quem? A segunda coluna. Minha segunda coluna é 2, 0 e menos 3. Então, fica 2, 0 e menos 3. Então, repetindo esses termos, o que nós vamos ter? Bem, agora eu faço as multiplicações muito parecido com a determinante matriz 2 por 2. Só muda aqui. Observe. Eu vou fazer agora o produto dos elementos da diagonal principal. Então, minha diagonal principal da minha matriz é quem? É esse termo aqui, não é? É este termo. E vou fazer de todos paralelos a ele, olha só. Essa ideia aqui, ó. Fiz dessa parte aqui. Aí eu venho para essa parte de cá, ó, e multiplico também no mesmo sentido da diagonal principal. Tudo bem? E venho aqui também e multiplico no mesmo sentido da diagonal o quê? Principal. Então aqui eu vou ter, ó, 3 vezes 0 vezes 1, 0. Né? Qualquer número vezes 0 é 0. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. E de cá eu vou ter menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 5 vezes menos 3, eu faço o sinal fica mais. 5 vezes 3, 15. Então, isso aqui fica 16. Aqui, né? E aqui deu 15. Bem, e vou fazer a mesma ideia no sentido da diagonal secundária. Então, eu vou ter aqui, ó, meus elementos da diagonal secundária, multiplico eles. Aquela mesma ideia. De cá, vou pegar também, ó, no mesmo sentido da diagonal secundária.
E aqui também no mesmo sentido da diagonal secundária. Então, o que vai ficar? Menos 1 vezes 0. 0. 0 vezes 2, 0. Vamos vir para o próximo. 3 vezes 4, 12. 12 vezes menos 3. Eu faço o jogo de sinal. 12 vezes menos 3 é quanto? Olha só, essa conta aqui que eu tenho que fazer. 12 vezes menos 3. Mais com menos é menos. 12 vezes 3 é 36. Então, feito isso, então, eu descobri que é menos 36. E por fim, olha só. 12 vezes 5, 10. 10 vezes 1, 10. Como que a gente faz o determinante lá da matriz de ordem 2? A gente não pega e não coloca soma os elementos da diagonal principal, ou seja, 0 mais 16 mais 15 menos, não era assim? Os elementos da diagonal secundária? Os elementos da diagonal secundária foram quem? 0 menos 36 mais 10. Então, olha só. 15 com 16 me dá 31. Menos. Aqui, menos 36 mais 10 me dá menos 26. Então, aqui vai ficar menos 26. Tudo bem? Aqui o que acontece agora? Menos com menos me dá positivo. Então, vai ficar 31 mais 26. 31 mais 26 me dá quanto? 1 mais 6 eu obtenho que é 7. E 3 mais 2 eu obtenho que é 5. Então, o determinante dessa matriz aqui vale quanto? 57. Tudo bem, meninos? A regra que ficou clara a ideia? Então, eu vou fazer a 5, letra C. Lembrando que, novamente, a questão número 5 pede para a gente calcular determinantes de matrizes de ordem 3. E como que a gente calcula o determinante de matriz de ordem 3? Pela regra de Sarri. É o método que eu considero mais simples aí de se fazer. Então, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Repetir as duas primeiras colunas aqui no final. Então, minha primeira coluna é quem? A00. Vou repetir ela aqui no final. Então, A00. Vou repetir minha segunda coluna agora aqui. Minha segunda coluna é quem? 0B e 1. Então, eu vou repetir aqui, ó, 0B e 1. Tudo bem? Depois, o que nós fazemos? Multiplicamos os elementos no sentido da diagonal principal. Então, aqui, vou multiplicar quem? Esses outros 3. Depois, multiplico quem? Estes outros 3. Lembrando que, meninos, aqui tem letras na matriz, mas não tem diferença nenhuma. Vamos tratar como se fossem números. Tudo bem? Todo mundo sabe operar letras. E a mesma ideia com números. Então, se ele deu letras ou números, nós fazemos da mesma forma. O determinante não muda o processo para calcular. Então, aqui eu já fiz então o sentido da diagonal principal. E agora eu vou fazer no sentido da diagonal o quê? Secundária. Então, eu vou vir aqui pegar, ó. Coloco aqui as flechinhas, vai ajudar a gente a fazer. No sentido da diagonal secundária. Beleza? Então, aqui foi a minha primeira multiplicação. Essa aqui, minha segunda. E essa aqui, minha terceira. Beleza? Então, vamos lá, então. Colocar os resultados das multiplicações aqui. Então, vamos ter, ó. A vezes B dá AB. Vezes 1. Então, eu obtenho que isso aqui é AB. Aqui vai ficar 0 vezes A vezes 0. Dá quanto? 0. E aqui, 0 vezes 0 vezes 1. Dá quanto? 0 também. Todo número multiplicado por 0 é 0. Vamos no sentido da diagonal secundária agora? 0 vezes B vezes 0. 0. A vezes 1. Dá quanto? A ao
quadrado. Todas as vezes que eu tenho multiplicação de letras iguais, elas ficam ao quadrado. Então, A vezes A ao quadrado, x vezes x, x ao quadrado, e aí vai. E por fim aqui, ó, 0 vezes 1, 0. E agora, o que nós fazemos? Uai, agora ficou tranquilo. Eu pego os elementos da diagonal principal, não é? Somo eles. Então vai ficar AB mais 0 mais 0. Eu nem precisaria de colocar esses zeros aí. Estou colocando só para fazer bem detalhadinho, mas nem precisar. Menos, eu subtraio de quem? Dos elementos da diagonal secundária. Lembre-se disso. Eu sempre subtraio dos elementos da diagonal secundária. Então, agora eu vou colocar quem aqui nesse parêntese? A soma dos elementos da diagonal secundária. Ou seja, 0 mais a ao quadrado mais 0. Vou colocar até na ordem lá, então. 0 mais a ao quadrado mais 0. O que nós fazemos, então? AB mais 0 continua sendo AB. Menos, abre parênteses, 0 mais a ao quadrado mais 0 é a ao quadrado. Então, AB, vamos fazer o joguinho de sinal aqui? Melhor. Menos com esse mais a ao quadrado, fica quanto? Fica menos a ao quadrado. Então, eu posso reescrever isso aqui como AB menos a ao quadrado. Bem, aqui eu já cheguei em uma resposta, mas se eu quiser ainda simplificar ainda mais, eu posso colocar o A em evidência. Ou seja, então essa resposta aqui é o mesmo que eu escrever quem? A é igual ou A vezes, né? Abre parênteses, B menos A. Então, esse aqui seria quem? O meu determinante dessa minha matriz aqui citada acima. Tudo bem? Lembrando que aqui eu coloquei em evidência o termo A. Então, eu meio que tirei ele desses dois termos aqui, dessas duas parcelas, né? E aí, ó, deixei em evidência. E observe que quando eu multiplico esse parênteses aqui, eu volto para essa expressão aqui de cima. Então, eu não alterei a minha equação aqui, a minha expressão. A vezes B é AB e A vezes menos A é menos A ao quadrado. Então, não alterei. Então, a gente pode fazer esse processo aqui também. Tudo bem? Bem, meninos, eu acho que é isso. Com relação às outras questões, elas procederão da mesma forma que, enfim, que as já foram feitas. Tudo bem? Então, as outras foram determinantes de ordem 2. Lembrem-se que, para calcular determinante de ordem 2, fazemos o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Para calcular os de ordem 3, procedemos dessa forma que eu citei aqui. Para resolver as equações de ordem 3, é a mesma ideia daquela de ordem 2 que eu fiz. Só muda que o determinante agora vai mudar. Vai ser de ordem 3. Então, você vai fazer a regra de Sarri. Mas a ideia consiste nesse mesmo viés, tá bom? Nesse mesmo sentido. Então, eu espero ter ajudado, espero ter contribuído aí com vocês. Espero que vocês possam aproveitar, estudar mesmo esse período, porque é um período importante. Tá bom? E a gente não pode ficar parado, não. Enfim, então eu espero poder ter contribuído com vocês. Um abraço e até logo.